Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do profeta Zacarias, nosso sexto encontro. Trabalhar o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. Oitava visão, a reunião do povo. Ouçamos primeiro a nossa leitura do nosso texto. Quarta visão, reunião do povo. Versículo 1. Levantei os olhos novamente e vi 4 carros. Vinham saindo do meio de 2 montanhas, e as montanhas eram de bronze. O primeiro carro tinha cavalos vermelhos. O segundo carro, cavalos pretos. O terceiro carro, cavalos brancos. E o quarto carro, cavalos malhados. Eram cavalos vigorosos. Então perguntei ao anjo que falava comigo: quem são eles, meu senhor? O anjo respondeu-me: são os 4 ventos do céu, que saem depois de ter estado diante do Senhor de toda a terra. O carro de cavalos pretos vai para o lado norte. Os cavalos brancos vão atrás deles. Os cavalos malhados vão para o sul. Fogosos, eles estavam impacientes para percorrer a terra. E o anjo mandou: vão percorrer a terra. E eles percorreram a terra. Ele me chamou e disse: veja, esses que partiram para o norte farão meu espírito chegar ao país do norte. O presente em vista do futuro. Uma lembrança para o futuro. Versículo 9. A palavra de Javé foi dirigida a mim, dizendo: pegue ouro e prata de alguns exilados, que pertencem às famílias de Eudai, de Tobias e de Idaías, e vá até a casa de Josias, filho de Sofonias, que chegou da Babilônia. Tome ouro e prata, faça coroas e coloque-as na cabeça de Josué, filho de Josadeque, chefe dos sacerdotes. Depois diga-lhe o seguinte: assim diz Javé dos exércitos: aqui está um nome, o seu nome é Germe, e onde ele está, vai germinar. Ele construirá o templo de Javé. Sim, ele construirá o templo de Javé. Ele vai receber a glória, se assentará e governará desde o seu trono. Um sacerdote estará ao seu lado, e entre os dois haverá um conselho de paz. Para Eudai, Tobias e Idaías, e para o filho de Sofonias, essas coroas serão uma lembrança do templo de Javé. Eles virão de longe e construirão o templo de Javé. Então, vocês vão ficar sabendo que foi Javé dos exércitos que me mandou a vocês. Isso acontecerá se vocês obedecerem a Javé, o Deus de vocês. Então, este é o nosso capítulo 6, que nós vamos meditar no dia de hoje. Oitava visão, reunião do povo. Versículo 1. Levantei os olhos novamente e vi 4 carros. Vinham saindo do meio das 2 montanhas, e as montanhas eram de bronze. Do alto de sua morada, montanhas de bronze, Deus está presente e age em toda a terra. 4 carros, 4 cores, 4 cantos do mundo. A ação principal é de enviar mensageiros ao norte, isto é, para a Babilônia, a fim de chamar os exilados, que ainda permanecem no exílio, para que voltem e ajudem a reconstruir o país. Versículo 2 e versículo 3. O primeiro carro tinha cavalos vermelhos, o segundo carro, cavalos pretos. Versículo 3. O terceiro carro, cavalos brancos, e o quarto carro, cavalos malhados.
eram cavalos vigorosos. Não está claro o valor real do simbolismo da visão. O número 4 determina também os 4 ventos. Versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: quem são eles, meu senhor? O profeta pede ao anjo que faça conhecer o significado da visão. Versículo 5. O anjo respondeu-me: são os 4 ventos do céu que saem depois de ter estado diante do Senhor de toda a terra. Os 4 partem em direções dos 4 ventos do céu, após terem comparecido perante o Senhor de toda a terra. Os carros se identificam com os ventos. Versículo 6. O carro de cavalos pretos vai para o lado do norte. Os cavalos brancos vão atrás deles, e os cavalos malhados vão para o sul. Os 4 carros aqui são reduzidos a 3, e se dirigem somente para 2 direções, norte e sul. Os cavalos pretos com seus carros vão para o norte, seguidos dos carros de cavalos brancos em direção à Babilônia, o norte. Enquanto os carros com os cavalos malhados vão para o sul, para o Egito. Versículo 7. Fogosos, eles estavam impacientes para percorrer a terra, e o anjo mandou: vão percorrer a terra, e eles percorreram a terra. A missão é para descobrir os judeus e trazê-los à Terra Santa. Os cavalos estavam ansiosos para cumprir a missão. A melhor tradução seria: os cavalos vermelhos saíram impacientes para percorrer a terra. Assim, os mensageiros celestiais voam para os 4 campos da terra, tentando reunir o povo judeu disperso. Versículo 8. Ele me chamou e disse: veja, esses que partiram para o norte farão meu espírito chegar ao país do norte. Farão meu espírito chegar, isto é, repousar. Instrumentos de uma ação durável do espírito na terra do norte. Essa terra é a Babilônia, onde Deus vai provocar um feliz despertar dos deportados e fazê-los sair para vir ajudar na reconstrução do templo. Os judeus da Babilônia, impelidos pelo Espírito de Javé, retornarão à Terra Santa. O presente em vista do futuro. Uma lembrança para o futuro. Versículo 9 e versículo 10. A palavra de Javé foi dirigida a mim, dizendo: 10. Pegue ouro e prata de alguns exilados que pertencem às famílias de Eudai, de Tobias e de Idaías, e vá até a casa de Josias, filho de Sofonias, que chegou da Babilônia. O filho de Sofonias, Josias. Este era um personagem importante. Sofonias era amigo de Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo 25, e também o versículo 29. Jeremias, capítulo 37, versículo 3. Este Josias será coroado sumo sacerdote. O ouro e a prata era para confeccionar uma coroa. A coroação do sumo sacerdote corresponde à coroação de um rei. Cerimônia que inaugura um reino de concórdia entre o poder civil e eclesiástico. A coroa, depois da coroação, era colocada no templo como recordação. Assim, o governador Zorobabel, descendente de Davi, não foi coroado rei. Para o profeta, o descendente de Davi será um germe esperado. Versículo 11. Tome ouro e prata, faça coroas e coloque-as na cabeça de Josué, filho de Josedeque, chefe dos sacerdotes. Aqui se trata de uma coroação do sacerdote. Inicia um período teocrático, centrado na figura do sacerdote. A expectativa messiânica do germe de Davi, do sêmen de Davi, ainda virá. Versículo 12. Depois diga-lhe o seguinte: assim diz Javé dos exércitos: aqui está um homem, o seu nome é Germe, e onde ele está, vai germinar,
ele construirá o templo de Javé. O futuro líder civil, chamado Rebento Germen, recebe elevado status no futuro, no meio de uma passagem que tem a ver com o líder religioso. O líder civil aqui é anônimo. Ele é Zorobabel e tem a função de reconstruir o templo, como Rebento aqui. Mas este líder civil não terá seu papel numa era vindoura, o messianismo. Se só virá quando aparecer o Messias. Versículo 13. Sim, ele construirá o templo de Javé, ele vai receber a glória, se assentará e governará desde o seu trono. Um sacerdote estará ao seu lado, e entre os dois haverá um conselho de paz. Na Sagrada Escritura, a majestade é um atributo divino, ou uma qualidade do rei. A citação dos dois tronos indica dois personagens diferentes. O sacerdote ficará à direita de Zorobabel e a paz reinará entre os dois. Quem construiu o templo é Zorobabel, o governador. Mas depois, Zorobabel não vai ser coroado. É o sacerdote que vai exercer o poder civil e religioso ao mesmo tempo. Mas vai ficar a expectativa desse germen, desse sêmen de Davi, desse descendente de Davi que virá para exercer o poder político e ser coroado. Então aqui começa essa dimensão do messianismo. Versículo 14. Para Eudai, Tobias e Daías, e para o filho de Sofonias, essas coroas serão uma lembrança no templo de Javé. Após os três terem servidos com um gesto simbólico, realizado pelo profeta em favor de Josué, a coroa será conservada no templo para recordar o generoso gesto dos exilados. As coroas serão conservadas no templo para recordar o generoso gesto dos exilados, bem como a acolhida por eles recebida em Jerusalém. Então, são as coroas que eles receberão, mas depois ficarão em testemunho no templo. Versículo 15. Eles virão de longe, construirão o templo de Javé. Então vocês vão ficar sabendo que foi Javé dos exércitos que me mandou a vocês. E isso acontecerá se vocês obedecerem a Javé, o Deus de vocês. Os que vêm de longe são judeus dispersos e exilados, que a comunidade receberá para ajudar na reconstrução do templo. Aqui a missão do profeta vem acreditada, validada, reconhecida. Isto é, Zacarias foi enviado por Javé. Mas a condição, tudo ocorrerá se o povo voltar à aliança, obedecendo a Javé. Esse é o nosso capítulo 6 da nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.